E vamos falar sobre este assunto, os dois mundos do seu filho. Os dois mundos que o seu filho vive, que as crianças e os jovens vivem hoje. O mundo hoje podemos dividi-lo em dois. Existe o mundo real, que é o mundo que todos nós conhecemos e crescemos, este mundo que a gente vê, toca, anda, vai, volta, e existe o mundo virtual, que é o mundo que surgiu para as massas nos últimos 20 e poucos anos. O mundo virtual, aquele mundo que não tem fim. É como Alice no País das Maravilhas. Quando ela caiu naquele buraco da cova do coelho e entrou em outro mundo, assim as pessoas entram em um outro mundo quando navegam na internet. Então nós temos o mundo real e nós temos o mundo virtual. São os dois mundos em que os seus filhos vivem. E a maioria dos adultos também. Mas se nós adultos não temos a capacidade de absorver, de receber, de digerir tudo que este mundo virtual oferece, não há cérebro humano, não há tempo para uma pessoa sequer consumir tudo que há de disponível na internet e lidar com a gama de informações que existe na internet, não só positivas, mas principalmente com o lixo que há na internet. Se nós adultos não temos capacidade emocional, mental, tempo para lidar com tudo isso, imagine uma criança, imagine um adolescente. É por isso que muitos filhos têm muita raiva, têm muita questão mal resolvida dentro de si. Porque o que acontece? Uma coisa é você ouvir os seus pais e eles falarem: olha, não pode fazer isso, não vai ali, não converse sobre esse assunto, isso aqui não é bom para você. E outra coisa é você estar num mundo que você pode tudo, porque o virtual é assim. Ele dá essa sensação para a criança, que ali ele pode tudo, ele não pode no real. Ele não pode ir lá na Cracolândia, ficar conversando com as pessoas lá, que estão drogadas, ele não pode ir naqueles becos, ele não pode andar com pessoas erradas, gangues. Não, tudo bem. Mas na internet ele pode. Ele pensa que pode. Na nossa época de criança, o pai e a mãe não deixavam a gente atravessar a rua sozinho. Né? Segura a mão, olha para os lados. Estava ali para não deixar atravessar a rua. Hoje, a criança atravessa o mundo. Vai e volta em minutos e segundos. Atravessa o mundo sem a supervisão dos pais. E eles nem sabem o que os filhos estão fazendo. E eles, às vezes, acham que está quietinho. Ele não está fazendo nada de errado. Então, seu filho está lá no quarto, quietinho, sabe? Só brincando de joguinho. Só que no joguinho ele também está conversando com pessoas. Enfim, é um mundo desconhecido que muitos pais não têm dado muita atenção. E eu lembro que, na época que meu filho ainda era pequeno, nós percebemos isso e não tinha tanta coisa, né? Não tinha essa coisa do joguinho que dava para... Não tinha muita coisa, mas já tinha internet. E foi muito difícil. Mas uma coisa que a gente fez foi não dar para o Felipe aquilo que outras crianças tinham. As pessoas às vezes pensam assim, mas eu tenho que dar para o meu filho aquilo, porque ele fica sem fazer nada. Fica sem fazer nada o dia todo. Então eu tenho que deixar ele jogando. Só que o que a gente fazia na infância, né? Quando a gente não tinha internet? Tem tanta coisa para fazer. No mundo real. No mundo real.
E outro fator também, que muitas pessoas às vezes falam, mas o meu filho não fica na dark web, não fica lá nos joguinhos, mas fica assistindo streaming. Fica ali assistindo vídeos, filmes, séries. E ele está ali também vivendo um mundo virtual, porque aquilo ali é tudo ficção. É tudo uma coisa que não está na realidade dele. E ali ele está se alimentando. Quando você vê uma criança cheia de raiva, às vezes até vontade de morrer, às vezes se cortando, né? Deprimida, tendo comportamentos assim estranhos, da onde ela está pegando isso? Porque em casa ela não vê isso. Ela não vê os pais com raiva. De onde ela está pegando? Ela está pegando desses outros mundos, né? Esse mundo virtual que tem vários mundos lá dentro. A pergunta é, mas o que eu devo fazer? O que eu faço? Porque o meu filho vê as outras crianças com celular. Minha filha, adolescente, tem as amigas com celular. Como é que eu não vou dar um celular para minha filha? Bom, você tem que tomar as decisões que você acha melhor dentro da sua casa. Eu sei que é impossível, inviável até você proibir. A proibição, normalmente, ela promove mais ainda a curiosidade e a criatividade da criança para burlar as proibições. Então, não estamos falando de proibição. Isso é praticamente inviável. Mas estamos falando de você limitar. Você limitar. Se o seu filho vai navegar a internet, não deixe ele ser o capitão desse navio, não. Você é o capitão, você que tem que estar guiando ali, acompanhando o que ele está fazendo. E se você não pode estar acompanhando, então ele não vai usar enquanto você não está acompanhando. Você tem que ter limites do que ele pode e não pode fazer, saber o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Tem que haver horário, criança que vai para a cama com o celular, adolescente que vai para o quarto com o celular. Isso é um perigo, é um perigo enorme. Você não quer que ele saia de casa e fique tarde da noite na rua, mas você deixa ele com o celular dentro do quarto, livre. O que você acha que você está expondo o seu filho? A que ele está sendo exposto? Então você tem que abrir a sua mente para isso, mãe e pai. E ou você vai entregar essa batalha, ou você vai dizer assim, olha, Renata e Cris, essa guerra está perdida. Essa guerra está perdida, não adianta eu lutar. Você pode entregar os pontos, ou você pode fazer o que a palavra de Deus ensina, a prudência. A prudência. Você tem que limitar, você tem que colocar certos limites. Limite é uma coisa que as crianças e adolescentes precisam aprender, não só com respeito a celular e internet, mas com respeito a tudo na vida. Dizer não para eles, limites. Eles precisam ser guiados, orientados, não é brigar, não é xingar, não é proibir, não é gritar. É sentar, conversar, ouvir, orientar. Já que você não pode impedir que tantas vozes deste mundo cheguem até ele, então converse com ele sobre essas vozes. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, muitas vozes, e nenhuma sem sentido. Nenhuma voz que chega no ouvido do seu filho é sem sentido. Ela tem um objetivo. Mas a voz que tem que prevalecer na cabeça do seu filho é a sua. Você tem que falar com o seu filho, você tem que conversar. E principalmente que o seu filho aprenda a ouvir também, se interesse em ouvir a voz de Deus. E essa voz tem que ter autoridade. Porque se você fala para ele não fazer, mas você fica o tempo todo no celular, o tempo todo na internet, o tempo todo assistindo vídeos e filmes e seriados, ele vai fazer o que você faz. Não tem autoridade. A pessoa não, você perde a sua autoridade, pai e mãe, quando você faz aquilo que você fala para o seu filho não fazer. Você perde a autoridade. Então, você quer realmente que ele faça isso, que ele te obedeça, que ele reconheça a sua autoridade, seja o exemplo daquilo que você prega. Viva o que você prega, para ele então poder respeitar o que você está falando. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!